Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Um Pampa Debates recheado de craques hoje. Do lado, Cláudio Lamac, ao lado de Cláudio Lamac é César Pacheco. César Pacheco tem mais faixas no apartamento dele que dinheiro no apartamento de Edelvira. Faixas do Grêmio, claro, né? Mas é verdade, filho. Eu conheço lá. Nestor Rain. Qual é o apelido do Pacheco? Hein? No condomínio? Eu não sei. Múmia. Múmia das faixas. Tá vendo? Depois sou eu. Boa tarde. Não fui eu. Não, aos telespectadores. Luiz Pereira, fazia tempo que tu não vinhas ao programa com a minha presença. Eu sei que tu estivesse aqui com o Burdi, né? Não tive. Não tive. Mas a Vânia não é possível. Ah, a Vânia não me ligou. Agora a Vânia descobriu, ela é prima do General Denardi. O avô dela está enterrado, inclusive, junto com o avô do General Denardi. Os dois são primos. Como junto? Agora ela quer trazer o General Denardi todo dia no programa. E eu bato continência para ela agora. Juntos mesmo. Nem falo, mas não saúde. Ah, no mesmo ataúde, assim, mesmo tu, mas não juntos. Não, no mesmo caixão, não. Mesmo mausoléu. Ô, Luiz Pereira Lima. Vai forçar uma barra aqui. Luiz Coronel, tudo bem? Bem. Tô ouvindo os moços aqui, né? Luiz Coronel agora me lembrou com essa beca de um narrador esportivo que, em meio a uma jornada, recebe um dirigente do Internacional na cabine. Estamos aqui recebendo Fernando Carvalho, sempre bonito, todo alinhavado, que beleza, Fernando Carvalho. Ele queria dizer alinhado. Alinhavado. Essa história parece de um locutor lá de Bagé que estava fazendo um grande arremate, disse: Bezerros e de 234 dentes, era de 2, 3, 4 dentes. Aí telefonaram para a rádio e disseram: mas isso não é bezerro, isso é crocodilo. E que crocodilo viado. Essas é do tipo das piadas que o Nestor gosta. Bom, meus amigos, vamos começar com bom humor. É bom, né? É bom, é muito bom. Cláudio Lamac. Aqui tá bem dividido, nós estamos com o Luiz de um lado aqui, olha aqui, ó. Não, quem é da esquerda está na esquerda, quem é de direita está na direita. É isso, Luizinho? Não, na esquerda, lá. Não é que o Luiz ninguém coloca em dúvida. Pois é, mas que eu perguntei. O Luiz é o cara mais... Eu conheço gente de direita, mas antipetista como o Luiz não existe. Não tem igual? Não tem. É o maior antipetista que eu conheço. Mas é um democrata. Convive bem. Democrata? É um democrata. É um democrata. Bem. Convive bem. Convive bem com o outro lado. Né? Mas que bárbaro. Não é verdade, Luizinho? Eu fico ouvindo. Não, mas convive. Não, ouvindo e convivendo. Não vem diferenciar. Não, deixa eu fazer um reparo aqui, uma relação. Me gusta ser um reparo. Quando se fala direita e esquerda, a esquerda ela é uma doença no seu nascedouro. Veja, vamos ver, sério. Vamos ver na medicina, vamos levar para a medicina. Qual é o exame que todos nós aqui já fizemos? Várias vezes, às vezes, na vida. Um hemograma. Todos já fizeram hemograma? Muito bem. Se quer dizer outro, tá bom. Eu também. Não, hemograma, que é um exame singelo. Claro. Se fosse dizer outro, eu dizer, eu nunca fiz. Não, mas é singelo, até porque todos já fizeram. O hemograma, ele mede a celularidade. Quando as células brancas, que são as nossas defesas, estão em excesso, nós temos uma infecção. Uma infecção que pode levar à morte. Como a gente chama isso? Desvio à esquerda. O indivíduo tem um desvio à esquerda, está caminhando para a desgraça. De modo que é assim. Eu tenho uma contestação. É assim. E quanto maior o desvio, ou seja, quanto maior a celularidade dessas células, mais rápido é o desfecho. Mas não tem como retroagir? Com medicação ou cirurgia. Qual é o remédio? Ou se retira este grupo, se retira da sociedade este grupo. Ou lobotomiza. É isso? Através de uma operação. Ou se dá a medicação para exterminá-los. Porque do contrário, volta.
E o mundo... Qual é o remédio que tomou o Luiz Coronel? Ele está contra a lei fundamental da física. Qual é? Dentro de uma molécula existem forças de impulsão e de retenção. Dentro da sociedade também existirão essas duas forças. Então, o que é a esquerda? A esquerda é uma força de inquietação, de surpresa, de desmobilização do estabelecido. E a direita o que é? É aquela força que tende a acomodar o correto, o certo, o estável. Isso está dentro de uma molécula, está dentro da sociedade. Não me erraste. Hein, meu Antônio? Veja o que tu disseste. A direita seria aquilo que era fazer o certo. Eu Agora, não disse que a esquerda quer o não, errado. tu Eu acabaste disse que ela é de uma dizer. força de inquietação. Mas tu acabaste de dizer uma sinapse em psiquiatria. De rupturas. Acabaste de dizer. A esquerda é uma força de aquela que quer ruptura. fazer o certo, o correto. Foi o que tu disseste. Querido, eu então só eu estou errei. repetindo. Não, não erraste não, acertaste. Tu nem sabe que acertaste. Acertaste. Mas o que tem de tudo isso é o seguinte, gente, eu já disse isso aqui no programa outras vezes, tá muito chato esse negócio de extrema esquerda, extrema direita, essa guerra que está estabelecida hoje no Brasil, isso tem que ter um fim, isso nós temos que Os encontrar. anos 20 tem que ter requinte. Nós temos que encontrar uma linha de equilíbrio. Para O Brasil- trabalhar. Olha aqui, ó. Ah, que é perfeito, Quando eu disse Damaque, que o para Luizinho é um trabalhar. democrata, e todos nós aqui somos, né? Mas nós temos que conviver com os contrários com respeito, com inteligência, com serenidade, do jeito que as coisas estão hoje, está muito difícil. Quem elege? Ô, Cláudio, eu quero dizer, o Luiz Coronel já botou uns olhos nesse livro, disse, pô, um livro maior que o meu. O dia que está eu te asseguro que é bem diferente. Não. Põe um livro maior que o meu, olha Não pode ser peso. Não pode ser maior que o teu? Esse aqui pesa Vamos botar um do lado do 2,2 outro. Vamos botar um lado do outro. É. Pega ali o... Vocês estão como crianças, né? Maior que o meu, menor que o meu. Não, é o tempo de guria era assim. Ainda bem que é dois livros. Olha aqui, pega. Levanta ali, Luiz. Não, eu nem já vou toca. dizer o que é esse aqui. Senão seriam pequenos opúsculos. Não, olha aí, ó, não adianta. Olha aí. É quase o mesmo tamanho. Agora, esse aqui é o relatório. Comparar com o Luiz Coronel. Relatório da gestão da OAB 2016. 2018. Quem era o presidente da OAB Nacional? Nosso Lamáquia. Monsieur Lamaque. Cláudio Lamaque. Estão Aí em está. todas as ações da UAB. Eu vou ao longo tirar a do tempo. sobrecapa aqui, ó. Ah, mas ele tem todas as fotos mesmo. Eu fui Nestor. Não, olha que tá aqui a capa. ó. Pô, eu achei que não, rapaz. É um perigo certas brincadeiras. Não, em todas as capas. Mas claro. E casualmente era o presidente. Casualmente, por uma coincidência do destino, eu fui premiado, né, com essa presidência ao longo desses 3 anos e que tive pouca coisa para fazer. Aí acabei botar a foto do aparecendo. Santa Cruz, né? O atual, quando terminar sua gestão, vai fazendo um papel polígrafo daqueles, sabe, polígrafo? Isso aí me lembra Que uma merece. vez o corregedor foi visitar o Fórum de Bagé, tiraram uma fotografia, 25 advogados, e o jornalista e advogado que publicou disse, fulano, e o doutor Jorge, o primeiro à direita, de óculos. Ainda deu a definição para precisar. Mas né? olha aqui, Lamaque, ó, vamos falar do teu relatório aqui. Não, a gente tá brincando aqui com Não, as mas tu fotos, vê que só não tem- pode estar teu Tá bonito o presidente trabalho, lá. né? Mas e vê E bem, tu, né, Paulo? tu és uma pessoa que orgulha todos nós do Rio Grande do Sul pela tua atuação, fizesse um brilhante trabalho, fosse uma liderança, protagonista no cenário nacional. Hoje todo mundo te conhece no plano nacional, né? E óbvio, por isso que nós reivindicamos que tu te candidates a governador ou a senador aqui pelo nosso estado, né? E eu tenho certeza que tu vai. Tu está te muito- preparando para isso. Quantos partidos já te convidaram? Olha, honrosamente digo, né, Paulo, como já coloquei isso em outras oportunidades aqui, eu recebi convite de vários partidos, inclusive de espectros diferentes, né? Isso é uma coisa que me orgulha muito, porque demonstra que eu, enquanto presidente da Ordem, eu tive sempre uma atuação vinculada à Constituição, nunca me deixando levar pelas paixões ideológicas ou partidárias, porque esse não é o papel de uma instituição como a nossa. E quando tu recebe convites, inclusive no cenário político, de espectros partidários diferentes, de ideologias diferentes, significa que eu, de alguma forma, consegui, de fato, implementar isso. Mas, Paulo, nós falamos agora, estava falando sobre as fotos, né? Veja que isso foi um cuidado também que eu tive quando retratei esses 3 anos na Presidência Nacional da Ordem, né? Que beleza. 2016, 17, 18, exatamente olhando para que as fotos representassem efetivamente o que foi feito por um grupo. A obra nunca ela é individual. Eu acho que instituições como a OAB e tantas outras, a Ordem e outras também são,
A obra é verdadeiramente coletiva e tem que ser assim. Aqui e é está isso a tua vida, aqui está uma vida. E isso está representado aqui. Serviço do OAB. São Agora, fotos sempre com todos, né? De todos esses Tudo momentos, que se fez. qual é o momento que mais te causou satisfação no OAB? Olha, Paulo, o primeiro deles, sem dúvida nenhuma, foi ter assumido a presidência nacional da OAB. O dia da posse em Brasília, no dia 1º de fevereiro de 2016, foi um dia marcante para mim. Com o Thompson Lá Ford, estávamos. Primeiro, porque... É verdade, Nestor. Lá estávamos. Primeiro porque, assim, foi a primeira vez que um gaúcho em atividade aqui no Rio Grande do Sul, levado pela OAB do Rio Grande do Sul, chegou à presidência nacional da OAB. A Ordem tem hoje 88 anos e até então nós não tínhamos chegado à presidência nacional da OAB ou Rio Grande do Sul. Então isso me trouxe um orgulho muito grande. O segundo ponto foi a delegação gaúcha. E tem uma passagem, o Nestor vai lembrar disso, tem uma passagem da minha posse na presidência nacional da Ordem muito marcante, que foi no final do meu discurso. Nós estávamos, a mestre cerimônias foi a Magda, né? Porque a Magda tinha uma ligação histórica conosco aqui na UAB, desde a minha primeira posse, a Magda, que sempre foi a mestre cerimônias. Magda Beatriz. Estava encerrando a solenidade e os gaúchos começaram a cantar o hino do Rio Grande do Sul. E aquilo impactou toda a mesa. Eu me lembro bem até dos próprios ministros supremos que estavam lá comentando comigo depois, mas que coisa linda. Eu digo, olha, isso é o que acontece no Rio Grande do Sul. Nós cantamos o hino e cantamos o hino com orgulho. Então esse foi, sem dúvida nenhuma, de todos, o momento mais emblemático para mim, mais marcante, viu, Paulo? E o momento, vamos dizer, aquele que mais te causou apreensão? Olha, Paulo, essa primeiro foto, essa aqui eu tenho que mostrar. Essa aqui, o Marum. Essa aqui não dá para não mostrar. Olha aqui, olha com quem ele está aqui, ó. Com Carlos Marum, por favor, aqui. Sabe o que nós estávamos fazendo aí? Isso foi um grande ato na Câmara dos Deputados. Olha aí, olha aí. Isso foi um grande ato na Câmara dos Deputados, onde nós entregávamos, naquele momento, ao Marum, que era o presidente da Comissão da Reforma da Previdência, um requerimento da OAB pedindo mais prazo para o debate da questão da reforma da Previdência. Naquele momento as coisas ainda estavam muito turbulentas, enfim, e a Ordem achou que era o momento de nós pedirmos um pouquinho mais de prazo. Tu omitisse o nome desse senador aqui, por quê, hein? Não, aí não fui eu, aí deve ter sido na hora da digitação, alguma coisa assim. Pessoal da diagramação, deve ter acontecido. Como é o nome dele? O Molon. Molon. Deve ter sido. Ele não é senador? Mas não está aqui o nome dele, deputado? Não está. Não está? Esse é deputado. Ele vai lá entregando a carta aberta ao deputado federal Carlos Marum. Não, mas é porque Molon pelo Rio de Janeiro. É porque o Marum, Paulo, ele era o presidente da comissão mesmo, da reforma da Previdência. E o Molon não era o relator? Acho que era o relator. Mas aqui nós entregamos ao presidente da comissão à época. Pô, maravilha, parabéns, aí depois, tu me perguntava o momento de maior apreensão. Né? Bom, eu já comecei... Foi quando participasse do golpe para caçar... Para caçar a Dilma. Eu já comecei acelerado, antes do impeachment... Ou do golpe para derrubar o Temer. Antes do impeachment da presidente Dilma e do presidente Temer, eu comecei muito acelerado. O primeiro ato nosso, na minha gestão como presidente nacional da Ordem, foi irmos ao Supremo Tribunal Federal pedirmos a cassação do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, naquele momento, era o político mais poderoso do Brasil. Hoje nós falarmos de Eduardo Cunha é uma coisa muito simples, né? Eduardo Cunha está preso, etc. Mas naquele momento... Por enquanto. Não, mas ele vai ficar. Ele vai ficar. Soltaram o pesão hoje? Como representante, soltaram o pesão? Hoje soltaram o pesão. Eles vão soltar o Cabral. Ele fica. Não. Eles vão soltar o Cabral. Soltaram o pesão. Agora, não acredito. Por que o Eduardo Cunha está preso sem condenação até agora? Porque o Eduardo Cunha... Quantos com condenação foram soltos? Não, mas o Eduardo Cunha, pela prisão, o decreto de prisão dele, foi exatamente porque ele oferece risco às investigações. Exatamente pelo que eu estou dizendo aqui. Pelo poder de fogo. Sim. O poder de fogo... Não pensem os nossos telespectadores que o Eduardo Cunha hoje não tem mais força política em Brasília. Tem e muita. Então estão com medo dele. Tem grupo. Não, eu acho que... Presidente Lamarck, então estão com medo dele. Não, a justiça fundamenta a prisão neste aspecto, ou seja, de que ele pode, libertado hoje, ou seja, se ele sair, ele pode interferir nas investigações. Ele ainda tem processos que ele está... Qual é o risco que o Cabral representa solto?
Eu acho que... Ele também, ele não tem prejuízo. Gestor, Por exemplo, é hoje outro soltaram o pesão porque era uma preventiva. Tem prazos, nem vou entrar na discussão. Mas o pesão poderia ter esse decreto de prisão substituído por essa mesma questão do risco. O pesão também tem influência política. Mas eu também acho. E como ele foi solto e não houve uma medida substitutiva, eu não conheço as condições da prisão do Cabral, mas eu acho que o Cabral pode perfeitamente ser solto. Mas eu acho que não. E acho que eles farão Não tem nada 200 anos. Eu acho que pode ser solto. Essa audácia será Pastor, o Cabral ainda tem processos e ainda tem processos em investigação. Né? O pesão também tinha, é bem verdade. Mas o Cabral, ele tem essa força toda que eu colocava agora com relação ao Eduardo Cunha. Ou seja, libertar o Cabral hoje, eu acho que para as investigações é um risco. Ele é um preso simbólico. Não estamos em desacordo, só estou dizendo Não, eu sei. O que bate em Chico, bate em Francisco. Simbólico, né? Se pode soltar o pesão, por que não pode soltar o Cabral? Por que não pode soltar o Cunha? A grande verdade, né, Nestor, nós já conversamos bastante sobre isso até, a grande verdade é que o nosso sistema hoje ele é absolutamente anacrônico, eu não tenho dúvida nenhuma disso. O sistema precisa ser alterado, aliás, tivemos ontem a aprovação na CCJ, né, do projeto de lei que estabelece a prisão em segunda instância novamente, né, com alteração do Código de Processo Penal, né, não é com alteração da Constituição. Projeto que foi o melhor caminho. Lazier? Um projeto que iniciou com o Lazier, sofreu algumas alterações, com o Lazier também... Eu ouvi falar dessa solução pela primeira vez através de uma conversa nossa. É verdade. Que era menos traumática e acomodaria melhor essa situação com menos exigências do ponto de vista de toda a tramitação. Porque a PEC, o outro projeto que está lá é o projeto que altera a Constituição, é uma proposta de emenda constitucional, né? A PEC, ela, além do quórum ser mais elevado, então ela é mais complicada, como o Nestor dizia, ela ainda vai trazer um outro debate muito forte de fundo, que é a redução de recursos, com uma alteração da própria Constituição, e aí ferimento de cláusula pétrea ou não. Aqui não, aqui nós temos um projeto de lei, o que está lá posto é um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. Uma pergunta de um leigo para ser respondida pelos nobres juristas aí depois de falarmos da Unimed. Aliás, aqui nós estamos com sobre o João de Deus, o que representa o João de Deus? Já foi condenado em segunda instância, mas vamos deixar depois de ouvirmos esta mudança de hábito para que nós possamos ouvir este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta, viu, meu caro amigo César Pacheco? E agora vamos às informações do Cremers. Plantão Cremers. Os problemas da saúde, Luiz Coronel, tu que não tens nenhum, graças a Deus, até porque tem uma infinidade de sobrinhas para cuidar e tu tá no mais perfeito gozo do teu preparo físico, né, da tua saúde física, moral mental, e intelectual. Moral e intelectual. Tu conhece, lembra da revistinha, né, Os Sobrinhos do Capitão? Eu vou escrever um livro, As Sobrinhas do Coronel. O Gabriel Garcia Marques escreveu, ninguém escreve o Coronel, então vai escrever As Sobrinhas. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, condições de trabalho, abertura indiscriminada de mais faculdades, né? Eu prefiro usar faculdade, ainda bem que o Eduardo Trindade concorda comigo. Isto aí tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremers defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais. Atenção, cooperado Unicred. Com antecipação do 13º salário, você leva mais benefícios à sua empresa e tranquilidade aos colaboradores. Um produto pensado para você evitar a descapitalização e manter o fluxo de caixa sem alterações, com pagamento parcelado e taxas especiais. Para saber mais, ligue para o seu gerente Unicred e garanta um final de ano mais próspero.
Grandes histórias, Cláudio Lamáquia, começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam às nossas taças através do minucioso trabalho da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, de Colchagua, de Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do Velho e do Novo Mundo em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. E agora, para anunciar o nosso próximo quadro aqui no Pampa Debates, nada melhor que este apresentador francês, Louis. Monsieur Louis. Não, ontem o Gilberto até fez uma citação a respeito da colonoscopia com o método... Falando em ti, né? Não, por isso que eu estou falando, né? Eu concordo plenamente com ele, mas apesar disso vou fazer um reparo ao meu amigo. A colonoscopia ela não previne, ela diagnostica precocemente. Então acho interessante que todos nós, que temos mais de 50 anos, façamos o exame para que se faça a possibilidade do diagnóstico precoce, que está longe de prevenir o tumor. Mas o diagnóstico precoce, a chance de cura é quase a totalidade dos doentes. Que preciosismo. É a discussão. Assim. É a discussão do céu dos juristas. Nós temos colegas advogados. Isso é coisa de discutem, francês. Assim, só que não interessa a ninguém, assim. Então anuncie o quadro. Não, com o Gilberto, já falei com o Gilberto, ninguém melhor do que ele para poder falar isso. Quem é que vem ao ar agora? O Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio. Eu soube que tu tens um amigo aí no programa que fuma há bastante tempo e muito, não é verdade? Pois ele deve conversar amanhã mesmo com o seu pneumologista sobre como parar de fumar e falar sobre a tomografia computadorizada do tórax, que é um exame que é a grande novidade na detecção precoce do câncer de pulmão nesses fumantes pesados. É uma informação muito importante. Um forte abraço, Paulo Sérgio. Olha, eu não vou dizer quem é um amigo aqui que fuma incessantemente aqui, né? Até porque... 3 carteiras de cigarro por dia. Mais 2 à noite. Não, mas sabe, está colocando uma coisa que eu não tenho problema nenhum de dizer. Eu não estou falando de ti? Não, mas eu estou falando de mim. Estou falando de mim. Só que o meu risco de matar os outros é 0. O alcoolismo é 30 vezes pior que mata os outros. Desculpe, mas é outra desculpa. Não. Nós queremos muito bem. Porque todos se faça propaganda. Nem o álcool, nem aquele fumo. vinho maravilhoso, aquele não sei o que fantástico. Olha o pisco peruano, há pouco está Vai matar de tristeza aqueles que te querem bem. Exatamente. Não fale em pisco vai peruano. matar também. Fale em pisco peruano. Fale em pisco peruano. Conversa do Luizinho. Fale em pisco Não peruano. conversa com ninguém, mas Tu já viu um copo de pisco? Pisco. Você é a favor, Paulo. Fala em pisco, então. Você é a favor do Luizinho aqui. Vou citar uma milonga. Se não há tabaco, me pito na madrugada. A tal alpa. Mas falando em fotografias, vocês falam bastante de fotografias. Essa manhã eu recebi umas fotos aí. O pessoal com uma cara muito triste lá na Assembleia recebendo uma medalha de mérito Farroupilha. Nem me fala. Haddad, Poste, não sei o quê. Eu queria saber o que ele fez de bom e de bem pelo Rio Grande do Sul para receber a maior láurea, né? A maior medalha que nós recebemos aqui. O cara da fosfetalonamina recebeu, tudo é possível. Mas é Da fosfetalonamina recebeu a medalha. Mas a foto deles é interessante. Exato. Eles estão com uma cara de triste, assim. Você vê ali o Tasso Genro com uma cara de triste, o outro que foi governador. Mas se tu olha a foto, a foto da dor. Impressionante. Você está feliz por estar recebendo uma medalha daquela? O Paulo Sérgio acabou de falar aqui a respeito do Conselho Regional de Medicina, que ele foi responsável por essa abertura indiscriminada de universidades, que baixa brutalmente a qualidade da medicina e, consequentemente, o aumento da mortalidade. Então ele é responsável por isso.
Eu te diria assim, Luizinho. Houve um minuto de silêncio que eu não entendi. Não, mas é porque todos ficamos refletindo sobre o que o César Pacheco disse. Eu fiquei até pensando como é que eu colocaria isso, porque o Brasil está tão granalizado. Aí o camarada diz, não, Lamarca tá contra o PT. Não é isso. Não se fala de PT, Lamarca. Eu digo assim, não é questão de PT, é questão de ser correto ou não correto. Mas é isso que mas, Luizinho, foi isso que eu fiquei pensando, até de que maneira passar isso para os telespectadores, aquilo que eu senti a partir dessa reflexão que o César fez. Eu honrosamente recebi essa homenagem à medalha Mérito Farroupilha. Mas eu achei a foto muito triste, assim, um ar assim, você olha uma tristeza, uma cara... Olha, eu acho colocar até no ar. Eu acho que a questão, a medalha, ela tem parâmetros definidos por lei. Né? Então, o parâmetro que tem para o recebimento da medalha, ele tem que ser observado, seja para o Lamarca, para o João, para o Pedro, para o Paulo, não importa, ele tem que ser definido. Ou tu tem serviços prestados para o Rio Grande do Sul, ou não tem. E aí eu não estou nem entrando no mérito especificamente da pessoa, né? Mas eu digo, a maneira de escaparmos disso é observarmos a lei. Eu dizia agora há pouco aqui, né? Eu vivia nessa encruzilhada, nessa ponte estreita que foi a presidência da Ordem durante 3 anos, né? Depois, ainda antes da presidência, 3 anos como vice, mas extremamente atuante lá em Brasília. E aquilo lá é um cenário que a gente tem que saber caminhar, né? Mas caminhar, tu tem que ter um objetivo, tu tem que ter um norte muito claro e tu tem que ter alguns parâmetros, alguns princípios. O princípio que eu me coloquei, por exemplo, foi observar, e não poderia ser diferente, a Constituição e a lei. Seja para um lado ou seja para o outro. Ernie Klasman, o que mais me encanta no Rio Grande do Sul é correrem com a fábrica de veículos e muitos empregos e salários bons e depois de 4 anos vai para Bossoroca com salário de aposentado. Isto é a marca da nossa benevolência ao erário público. O Ernie Klasman dizendo isso. Mas a escolha das pessoas que vão receber a medalha segue uma lógica da política nacional e rio-grandense, que é nós termos o toque de medas. Tudo que nós tocamos vira isso que vocês estão pensando. Então as pessoas realmente não conseguem chegar a uma concertação mínima sobre qual é a condição de alguém receber uma medalha. Então faz essa deturpação. Aí eles têm um ídolo lá. Acho que o Chaves recebeu essa medalha e ia vir no assentamento aqui, acabou não vindo e tal. Tem uma coisa sempre infantilóide, assim, uma coisa boba, mas é boba à direita também. Porque aí também dão para tu tá esquecendo as não tem nada a ver, entendeu? As partidárias. E aí é o seguinte, aqui nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul hoje a questão das reformas que o Rio Grande do Sul necessita, que é um fato que todos têm razão, os professores têm razão nas suas reivindicações, é que o Estado vai quebrar. O governador vai acordar daqui a 2 anos, se não mexer nisso, vai dizer assim, não tem mais dinheiro para pagar aposentadoria, não tem mais... Mas os caras querem tocar, é como um sujeito que o motor tá fundindo, aparece no painel do carro sem advertência. Olha, você está sem óleo do motor. Tu vai até trancar, até pegar fogo e quebrar. Quer dizer, não se chega a uma concertação mínima do que é necessário para corrigir as questões do Estado, porque essa reforma da Previdência que aconteceu aí recentemente, essa reforma foi pregada pelo presidente Lula e pela presidente Dilma, tocaram discursos sobre essa situação. Aí eles passam a ser oposição, eles passam a ser contra aquilo que eles eram a favor quando era o poder. Quer dizer, a política é um fenômeno nos países de choque, de entrechoque, mas não esse paroxismo que nós estamos vivendo, isso é uma loucura. Se eu estou no poder, eu quero fazer reformas. Se eu não estou mais, eu quero o pior para quem está no poder, mas aí... Por falar em metas, está perguntando aqui o engenheiro Eduardo do Futuro, como está o Cais Mauá? Bom, hoje ainda tivemos ontem ainda tivemos a confirmação mais uma vez o Estado buscou e mais uma vez o Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a decisão do contrato enquanto a instância de 1º grau não funcione. Aliás, esse assunto podia ter sido resolvido, eu avisei ao governador, avisei ao Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha, quando nós estivemos tratando desse tema todo, que o acordo seria o melhor negócio para o Estado do Rio Grande do Sul. Eduardo Cunha? Eduardo Cunha. Ele é homônimo. Mas é o procurador-geral do nosso estado, um colega, profissional sério, mas enfim, na época avisei a eles e lutei muito exatamente pelo acordo, porque entendia que era, e entendo até hoje, que é o melhor cenário para o Rio Grande do Sul. O Cais Mauá não pode se eternizar lá, ou a ideia do Cais Mauá não pode se eternizar lá agora em função de uma disputa judicial. Nós temos que dialogar mais. Aliás, nós estamos conversando exatamente sobre isso. Paulo Sérgio, pergunte ao grande doutor Luizinho por que tanta desconfiança com Lulinha, filho do homem mais honesto do Brasil.
Eu, com as presenças do Luizinho, do Nestor e os outros craques do programa, deixei de ver o jogo do Barcelona para assistir o Pampa Debates. Agora, se tivesse a estrela mais brilhante da constelação, o Lênio, eu assistiria qualquer pelada na TV. O Jair... Ô, Lênio, não. Volta, Lênio. Tá com prestígio, Lênio. Paulo Sérgio, a farra em Brasília mostra o que somos e o povo que gosta mesmo de pão e circo. Ricardo Paim, de São Lourenço do Sul. Ele deve estar se referindo à indecência do fundo eleitoral, que agora 3 bilhões de 1,8 vai para 3,8. Meu Deus. E que nas projeções das próximas 3 eleições deverá chegar, o saque, o butinho, os cofres públicos, vai chegar a 12 bilhões que horror, de reais. E não há, e quero até fazer uma crítica a todos nós que compomos entidades e tal. Não é possível que isso é para pegar em armas. É um silêncio. Isso é para pegar em armas. Nestor, é um silêncio constrangedor da sociedade com relação a esse assunto do fundo eleitoral. Constrangedor. O voto 3 bilhões e 800, era 2 bilhões. Não, mas a projeção é 12 bi com as duas próximas eleições. Chegar a 12 bilhões. Tirando da saúde. É muito mais, claro. Neste caso, neste caso específico, nós temos 3 bilhões, agora passando para 3 bilhões, 3,8 bi, retirando 500 milhões da saúde, 400 milhões, se não estou enganado com os números, da educação e mais 400 milhões de saneamento básico. Saneamento básico. 50% da sociedade brasileira hoje não tem saneamento básico. E nós temos a capacidade de tirarmos 500 milhões, que já é um recurso ínfimo, para saneamento básico, para botar em... Sabe que eu fico rindo? Sabe por que eu fico rindo? Porque tiraram 500 milhões da saúde de quem? Não deles. Tiraram não sei quantos da educação de quem? Não deles, do povo. Só que esse Zé Povo, o problema todo é que esse Zé Povo, ele também é corrupto. Eu vou te dar um exemplo rápido assim na Faculdade de Medicina. São 100 vagas, a grande maioria hoje é para cor, né? Cor. E pobre, não sei o que, não sei. Sabe quantos alunos negros tem no quarto ano da Faculdade de Medicina? 2. O aluno ingressa, ele já mente que é pardo. Então ele já está corrupto aos 18. Veja que distorção, ele ingressa já mentindo. E o crime da cota, nós estávamos falando do Haddad, o crime da cota é que se nós temos num lugar de pessoas humildes que moram, tem um pobre que é branco e tem um pobre que é negro e que são vizinhos, jogam futebol juntos, brincam juntos. Mas vamos brigar um pouquinho. O Império Romano... Quem vai entrar? Uma das grandes batalhas que aconteceram... Quer dizer, isso é um crime. Estava vendo, saquearam uma cidade, estavam lá apanhando as riquezas para distribuir e roubando no peso. Aí um general romano depositou a espada dele sobre os despojos vencidos e ai dos vencidos. Então, quero dizer um negócio. Em primeiro lugar, em favor dessas coisas, não para fazer média com ninguém. Mas me diz uma coisa, que exemplo, através dos séculos, a elite brasileira, que podia e tinha condições de ser correta, deu para esse povo pobre. Zero. O Brasil é uma história de conchavos. Independência do Brasil, república, período de república. Só abolição. E vindo do alto. Mas aí é o seguinte, esse negócio das cotas, que eu já tive uma posição, hoje eu vejo assim, a meritocracia, tu não arranca junto. Então as políticas compensatórias acabam acontecendo. Tu não arranca junto. Mas não pode ser. Uma pessoa que não tem acesso a computador, que o pai não assina uma revista, que está lá vivendo, ele não tem as mesmas condições que outra pessoa. Não. Agora, precisa haver um ensino básico de qualidade para que haja pelo menos uma arrancada mais razoável. Mas estão tirando agora, botando 3 bi no bolso direto. Agora, tá falando dos pardos. Mas são pardos da universidade que fazem essa triagem? Quem é que deixa que isso... a triagem é feita no papel? Não. Mas alguém lá passa pelo papel e confere. Olha o resultado do pronunciamento do doutor Nestor Rain. Tirando os impropérios das ideologias, hoje vale a pena aguentar o doutor Luizinho e ficar vendo no programa
para ficar vendo o programa, para admirar o brilhantismo de Nestor Raim. Que bom. Rodrigues. Olha, obrigado. Estou feliz hoje. Maravilha. Normalmente ele é elogiado pelas mulheres. Hoje 1-0 pro Sim, mas deve ser petista. É petista, o Nestor fica em cima do muro. Aceito os elogios, não há problema, não tem problema. Mas eu acho que esse... O doutor Cláudio, que disse que está cheio de polarização política, volto a dizer, esta polarização política faz parte do amadurecimento político de uma nação. Basta verificar todos os países de primeiro mundo passaram porque estamos passando. E hoje, nesses países, existem apenas 2 partidos realmente fortes. Abraço, Paulo Sérgio. Mas o Paulo Sérgio, olha... Paulo Sérgio mandando. Que é meu xará. O Paulo Sérgio tem razão. Eu vi só que tem um aspecto, Paulo Sérgio. Eu acho que está durando demais, está demorando demais. Esse nosso processo, ele não está agora fazendo bem mais. Não, o problema é que não é em torno de ideias novas, é em torno de ideias corega, naftalina. É um duelo de espadas enferrujadas. Só fazer um reparo ao que referiu o telespectador. Esses países de primeiro mundo não evoluíram porque a polarização... Não Os países de primeiro mundo, a maioria deles, principalmente esses países mais modernos, Estados Unidos, passaram por banhos de sangue para que a população aprendeu a dar valor às instituições. É muito cara as instituições, as pessoas que passaram por problemas de guerras civis, como passou vários países aí, Estados Unidos principalmente. Então as pessoas dão muito valor. Aqui nós não damos esse valor. Sobre política americana, estava aqui o desembargador Thompson Flores, que conhece o presidente do Sindicato Médico Marcelo Matias e o Eduardo Lima Veiga. Foi um programa. Quem é que representou nós obamistas? Ninguém, só eu. Que coisa. Faltou um obamista. Mas eu acho que o que o telespectador quis dizer foi mais ou menos isso, que a partir dessa polarização, a gente tem um amadurecimento. É que a nossa polarização, ela, graças a Deus, nós não chegamos a esse extremo, mas ela já dura muito. Ou seja, se nós já deveríamos ter amadurecido. Então, nós já deveríamos estar encontrando uma nova alternativa. Ela estava em 64, ela se repete a de 64. Ela é velha. É velha essa polarização. Ela não tem ideia nova, ela não planta uma ideação nova relativa ao tempo da informática, da inteligência artificial, da evolução do mundo, dos novos planejamentos. A verdade, esse dia eu estava vendo absurdo que disse o filho do Bolsonaro na televisão, quando ele fez um repúdio ao marxismo. Ele esquece que o socialismo influiu sobre o liberalismo, tornando ele mais atento às questões sociais. As coisas andam assim na humanidade. Só que querer transladar, passar o marxismo para os dias de hoje, é querer vestir um homem adulto com roupa de criança. Olha a Valesca aqui, a Valesca Chute Trevisan. Doutor Pereira Lima, sempre brilhante. A esquerda é o mal. Este Lamarck é um esquerdista disfarçado. Eu também acho. Só 2 contentos nessa bancada, Pereira Lima e Nestor Raim. O resto é esquerdista. Nestor é um dos advogados e juristas mais brilhantes do país. Pô, Nestor, tem um fã-clube hoje. Tá bom. Bem. Olha a pose da Valesca aqui, ó. Valesca, eu vou te dizer que não é verdade, Valesca. Respeito muito a tua opinião, mas vou te dizer que não sou esquerdista. Mas eu deixo isso de uma forma muito clara e sempre tenho colocado essas minhas posições tendo esse cuidado. E principalmente porque exerci uma função que eu não podia, né, me associar a nenhuma ideologia e nem entrar nas paixões ideológicas. Mas não é verdade, Valesca. Eu estou muito mais ao centro hoje do que qualquer outro. Luiz Coronel, qual é o primeiro requisito para mudar de ideia? Eu quero dizer como Tancredo Neves. Para a direita eu não vou. Te lembra quando Tancredo disse isso? Para a direita eu não vou. Ei, Luiz Coronel, tu estava falando sobre polarização. Qual é o primeiro requisito do sujeito mudar de ideia? Quando quem pensa partidariamente corre com as pernas atadas e come com as mãos algemadas. Quem está radicalizado não vê. É o que se chama cegueira consentida. Vou fazer o primeiro xiste contigo. Cegueira consentida. Para mudar de ideia tem que ter ideia. Tem que ter ideia. Aí tu muda. Ideia. Não. Eu acho que eu acho que a frase é boa, mas não é verdadeira. Pegando Só muda de ideia quem tem ideia. Pegando a posição do... Tu acha que a esquerda não tem ideia? Acho que sim. Então... Não, mas eu não tô falando de esquerda, eu tô falando o seguinte, o primeiro requisito para mudar de ideia, tu tem que ter pensado, refletido, estudado, vivenciado. É que emoção não é boa parceira da política. Claro que não. A emoção não é uma boa conselheira. Começa por aí. Quem pensa política de mãos dadas com emoção vai lá greve. O Cláudio queria dizer alguma coisa. Não, agora todos nós, né, independente do
de nos associarmos mais à direita ou mais à esquerda, todos nós, em determinados momentos, nós temos eu tenho posicionamentos que, em determinadas defesas que faço, elas são muito mais à direita. Tem outras situações que eu vejo que elas são mais à esquerda. O que eu digo hoje, que tenho colocado, é que o radicalismo desses extremos, e digo isso respeitosamente, o radicalismo desses extremos hoje é que não nos está oportunizando um crescimento. Nós estamos caminhando para trás por força do radicalismo, dos extremos. Volto a dizer, e até para a telespectadora que colocou agora. Eu tenho várias posições que me aproximam muito da direita. E eu tenho outras posições que eu posso dizer que eu me aproximo da esquerda. Na defesa de teses, de vida. O seu partido hoje que mais se identifica com o seu pensamento? Não. O Paulo já me apertou. O Paulo já me apertou num programa. Mas eu pensei que o Paulo fosse me dizer, perguntar qual é o teu pensamento que tu poderia dizer que te aproxima da direita. Por exemplo, eu sou um homem que eu defendo família. Eu já vou direto. Isso é direita. Isso é direita. O senhor deu a rica cara de arenista. Mas por outro lado, eu acho que está errado. Meu pai foi arenista, foi um dos defensores e fundadores. Rapidamente, o que vocês pensam do projeto de reforma, do projeto que chegou do governador Eduardo Leite à Assembleia? Bom, primeiro ponto, eu acho que nós vamos ter que ter, e o Nestor colocava bem, ali nós temos todos os lados com razões. Esse assunto não se resolve apenas na radicalização. Não retira a questão da polícia militar. Eu acho que é ali o que tem que ter diálogo. A questão da polícia militar já está definida no governo federal, por que não retira? Tem que ter diálogo. Mas retira esse projeto, não adianta definir nada aqui. Isso é uma decisão federal. Eu vou dizer sobre o governador encaminhou. É uma dolorosa necessidade. Sim. Por que vem algumas coisas do projeto? Porque elas vão ser negociadas agora. O PMDB e o PP, por exemplo, não aceitam continuar e que esses projetos sejam pautados sem mudanças. Aí vai estar esses instrumentos para mudança que tu acabaste de referir, faz parte da política. Desde que... Depois se faz uma limpa às pessoas que não descaracterizam os projetos. Não, e desde que tenha diálogo, né? Porque às vezes nós temos visto em algumas situações assim na política que o diálogo é o que menos está funcionando. Só tem os extremos de todos os lados. Não tem como, Lamarck. Não tem como. Eu não sei se a minha atividade profissional é completamente diferente. Não tem coisa que não tem o que discutir. Só que ela é discutida uma coisa que não tem discussão. Mas a dialética está na essência da política, Luizinho. É isso, 25% dos professores têm sala de aula e 75% está fora de sala de aula. Terminou a discussão. Bom, tem que ser outra coisa a ser discutida. Eu estou falando do seu ponto de vista prático de resultado. Se nós gastamos mais do que nós arrecadamos, ou a gente arrecada mais, ou gasta menos. E vamos ver onde... Em primeiro lugar, o que é fora de aula, o que é sala? Já começaria por aí, tu já estaria mal na parada. Já te implodiriam de início. Por quê? Por quê? O que é fora de aula, o que é sala de aula? Tu faz assim, não, fora de aula, quem estava fazendo? Não. Tem gente fora de aula, em cargos de administração, dos colégios. Exato. Então já começa por aí, tu já te enterrou aí. Mas claro, vai resolver isso, botar as pessoas na mesa e conversar. Isso você perde, diria pra mim. Mas eu quero dizer que mas só que tem que perguntar pra diretora do CEPES, quando é que foi a última aula que a senhora deu? A senhora está fazendo um negócio muito bom. Tá aqui e não precisa trabalhar. Porque esse é o seu negócio. Aliás, quando a senhora foi eleita lá no governo Tarso, como é que a senhora fazia campanha? Carro de quem? Não, ele está falando... Não, eu estou falando no CEPERGS. Eu estou falando no CEPERGS. Deve ter informação. Sim. Para dizer isso... Claro, mas claro. Tá bom. No Colégio Estadual de Narte Ribeiro. Mas eu estou falando o nome do colégio? Eu acho que é da vida democrática, aqui na Europa, em qualquer lugar. Fazer campanha, as classes sim, bem informado. Fazer campanha. Aliás, qual é o partido mesmo que eu esqueci o nome? Um apêndice do PT? Quer dizer, no momento que o indivíduo faz uma campanha sendo um apêndice, ou o titular, não sei hoje quem é mais importante, seja lá o que for, dizendo que é isto, que é do partido tal, eu acho que descaracterizou o sentido do presidente da OAB. O presidente da OAB atendeu a todos. Todos. Aí a campanha é uma campanha que tem um braço político, tem um comprometimento político. Só o governador ele não está com coragem de dizer, a partir de hoje, nenhum receberá que estiver em greve. Ponto.
voltam no dia seguinte. Vamos ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Gimo. Não cortou nada. Depois vai dar. Gimo, qualidade comprovada, viu? Tem agora um limpador de vidro espetacular. Maravilhoso. Já testou? Já. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, quando o Lênin for lá, tu mostra pra ele como é que funciona. Eu vou limpar ele. Tem que limpar o cérebro do Lênin para que ele volte. Luiz Coronel, tem um ponto final já apresentando o livro que nós nem falamos ainda. Pois é, tem tempo. Um domingo ensolarado, então fale. Qual o seu ponto final? 15º dicionário do Grupo Zafre. Trabalham 61 pessoas a edição de cada livro. Uma viagem à obra completa de um autor, com designers. Qual é o autor? O autor desse ano é esse modesto poeta que vos fala. E eu fiquei muito apreensivo quando fui escolhido, porque eu achava que eu estava perto de gente grande, de cachorro grande. Mas depois comecei a ler o livro calmamente de noite, com a luzinha de cabeceira, e me senti... Vou levantar o livro e mostrar para aquela câmera ali. Essa aí. Como todos os livros são muito lindos, né? Aliás, Lamarck, eu gostaria que tu tivesse o do Shakespeare. As frases políticas do Shakespeare são maravilhosas, né? E aqui, hoje, me pediram que eu fizesse um texto, uma mensagem de fim de ano. Eu gostaria de ler aqui, pequenininha. Que o ano novo afague tua fronte para que possas pensar o quanto alegria é possível. Que o ano novo beije teus lábios para que possas pronunciar a tua frase mais límpida. Que o ano novo abençoe tuas mãos para que venhas esculpir no rosto do tempo tua apreensiva esperança. Oh, bonito, hein? Texto de ano novo. Oh, parabéns. E é com esses textos que se faz esse livro. Luiz Pereira Lima. Eu ontem vi o programa aqui e foi um comentário muito agressivo e tendencioso contra o aumento da carne. Aumento? Da carne bovina. Eu só quero remontar, porque as pessoas que falam o assunto... De quem, hein? Não, das pessoas, porque estava dando muita repercussão na mídia, etc, que coisa horrorosa, porque a carne. Muito bem. Em 2004, vocês sabem quem governava em 2004? Lembrem. Em 2004, o salário mínimo era R$70. Uma picanha, o salário mínimo era R$260. Uma picanha custava R$28. Representando... O quilo? Sim, o quilo. 10%. Representando 10,75% do salário. Hoje, em 2019, o salário mínimo é 998. A picanha, preço médio, está R$60. Com 6% ele paga. Sabe, então quando começarem a falar, e o boi, se é que o boi tem alguma coisa que ver com a carne. Se é que... Até porque as coisas estão tão malucas hoje. Exatamente. De repente vai dizer, não tem nada que ver com a carne. Nada que ver com a carne. Imaginando, partindo do princípio que tem a relação entre um e outro, o boi há 4 anos, ele teve o seu preço diminuído em 20%. E em nenhum momento a carne do supermercado e outros baixou, e açougues baixou. Foi exatamente isso. Agora o boi recuperou, o que era a 20%, sem repor inflação, e está esse escândalo de muitos setores aí da mídia e da população culpando chinês, mas não sei quem. Então tem um pouco de, vergonha. A câmera está ali, Tem um tu pouco fica falando, te olhando na Tem TV. um pouco de vergonha. Eu sou ignorante. Não, mas não é, tu fica te espelhando. De tanto amor que eu tenho. Mais vaidoso que eu sou o Lênio, né? Eu sou criança de colo, recém-nascido. Um infante. Sou um recém-nascido. Um beijo pra ti. Luizinho, só um pouquinho. O Luizinho parte do princípio que é melhor enfrentar uma vaca do que uma pulga. Mas quanto maior o inimigo, mais fácil dele. Claro, se identifica, né? Gestor, teu ponto final. Eu vou apanhar essa oportunidade que o Luizinho deu. Eu fico sempre impressionado aqui, porque o Brasil tem ainda, em alguns setores, mudou muito isso. Mas não ainda o suficiente, né? Normalmente, os países mais desenvolvidos têm grande apreço pelos produtores rurais. Grande apreço, grande consideração, elogiam, gostam, porque a atividade rural, ela, ao mesmo tempo que ela tem a questão da lucratividade,
a questão da safaina, do trabalho, etc. Ela é também um estilo de vida, ela é também uma forma de tu te conduzir. E quando tem discussões de meio ambiente, eu fico sempre imaginando, né, quem na sua casa vai querer uma casa emporcalhada? Então, jamais um agricultor, um pecuarista vai contaminar nascentes de rios, vai jogar plástico no meio da propriedade, vai fazer o que, por exemplo, as cidades fazem aqui com o nosso Arroio de Luge, onde tem colchão de casal, geladeira, deposita todo o cocô da cidade ali. Tu não vê isso no campo. E mesmo assim, produzindo, como disse o Luizinho, com valores ainda compatíveis com o grande problema de consumir, que é uma baixa renda que ainda tem o brasileiro, nós ainda entregamos alimentos a preços compatíveis para as pessoas. Mesmo assim, ainda tem setores que não têm apreço pelo setor rural. Então, lamento, isso mudou muito, melhorou, mas ainda há uma resistência e um fustigamento, uma certa diferença com as pessoas do campo que eu tenho dificuldade de entender pela nobreza da atividade. Assim como a nobre atividade dos professores, como são nobres tantas outras profissões. Mas eu tenho dificuldade de entender por que o país tem essa resistência. César Pacheco, seu ponto final. Bom, Paulo Sérgio, hoje vou puxar um pouco a brasa pro meu lado, tá? Eu sou egresso da Polícia Federal desde 1970 e quando assumimos em Porto Alegre, em 72, nós tínhamos uma pequena delegacia na Avenida Paraná 991. Por muitos anos ali, em 2005, na gestão do governador Rigoto, inclusive inaugurou a delegacia nova ali na Ipiranga, que era se não me engano, era da Henrigues, era um negócio de medicina que foi cedido para nós. Ontem esteve em Porto Alegre o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Maurício Valejo, que juntamente com o Esbarrola, Dr. Alexandre Esbarrola, assinaram uma cessão de terreno do Ministério da Economia para a Polícia Federal construir um prédio especial para a Polícia Federal aqui ao lado da Receita Federal, ao lado da Serpo. Vai ficar bem localizado e vai ser um prédio construído especialmente para a polícia. Porque a polícia, com todas essas atividades que ela tem hoje, de investigação, de fiscalização e de perícias, o prédio ficou pequeno e é um prédio que não foi construído realmente para ser polícia. Falta garagens, falta um montão de coisa. E esses 8.100 metros que vão ser construídos ali para a Praia de Belas vão satisfazer a necessidade da polícia. Os canis vão poder ir para lá, as garagens dos carros apreendidos, novos laboratórios, porque já está dividido. A Polícia Federal esse ano voltou para Paraná novamente o setor de perícias, porque ali tinha muita infiltração, prédio antigo da Ipiranga, ali do lado do Arroio Dilúvio. Então, esperamos que daqui a 5 anos, né, tenhamos um novo prédio, porque é um dos órgãos que tem servido muito bem, né, ao contribuinte e à nossa população brasileira. As delegacias da Polícia Civil aqui no Rio Grande do Sul é um desastre. Eu tenho pena dos delegados policiais que trabalham. Péssimas condições de trabalho. É uma tristeza. É lamentável isso. Doutor Cláudio Lamac, seu ponto final. Pois olha, Paulo, primeiro, antes de colocar meu ponto final aqui, eu queria me somar com o César Pacheco, porque, de fato, assim, eu acho que investimento, e me somando contigo também, investimento na Polícia Federal, que tem prestado relevantes serviços ao Brasil, na Polícia Civil, é investimento em segurança, investimento hoje em inteligência, isso é fundamental, ou seja, nós todos queremos mais segurança. Mas quando se para pensar, e nós vamos ter eu vou interligar isso com o meu ponto final, quando se para pensar, se vê que exatamente nós estamos tirando muitas vezes recursos de políticas públicas básicas para colocar em locais que nós não deveríamos colocar. Então eu trago de novo a questão do fundo eleitoral, mas com uma reflexão. O fundo eleitoral, nós já colocamos aqui, retirou recursos da saúde, recursos da educação, recursos do saneamento básico, isso é um escândalo, Paulo. O Nestor tem razão, o silêncio de todos nós hoje, o silêncio da sociedade, das instituições, com relação a isto que foi aprovado, esses 3,8 bilhões de reais para o fundo eleitoral, e principalmente a minha tristeza de ver isto aprovado agora, nessa legislatura, esse aumento. Vamos fazer uma reflexão, todos nós tínhamos uma expectativa muito grande com esta nova legislatura, porque tivemos aí uma renovação bastante expressiva na política. Eu acho que tem que ficar para os nossos representantes, e o poder emana do povo, está expresso na Constituição. Nós também erramos, porque se eles estão errando lá, nós estamos errando, porque estamos também escolhendo de alguma forma mal.
Mas tem que ficar exatamente este alerta para aqueles que chegaram lá com a ideia de mudança e que, ao aprovarem um fundo como esse, não estão honrando aquilo que prometeram para a sociedade, que foi a mudança. Vocês parecem que vão morrer, é só não comprar mais carne e pronto. Acabado. Estou dizendo aqui a Márcia. Não compre lagosta, que é mais barato. Quem gosta de lagosta, gasta o que não gosta. Boa noite. Este cara é fora da casinha mesmo, só pode ser doença. Ele mede uma categoria de militares, de servidor, por um só. Cortar salário de quem não recebe, como se faz, senhor Sapiência. Kleber Pavão de Montenegro. Quem é que falou aqui nisso? Pois é. Ninguém. Quem é o senhor Sapiência aqui? Não sei. Ele podia ser mais... Cortar salário de quem não recebe. Não, ele deve estar falando que o funcionário público não recebe. Eu, por exemplo, se fosse, mudaria de atividade. Eu teria lugar para trabalhar em qualquer lugar, com a maior tranquilidade do mundo. Se eu acho que estou recebendo pouco ali, por favor, meu ego seria exterminado. Não, mas se há uma suspeita, por exemplo, eu não vi no pacote que vai cortar salários, né? Não, é que ele deve estar dizendo que vai haver uma contenção em relação a uma série de avanços que os funcionários públicos têm que o Estado não suporta mais conceder. Agora, ele também tem razão, é o 44º mês de atraso salário. Isso é uma crueldade. Tem uma irmã que é funcionária pública. É uma crueldade com as pessoas, mas eu estou dizendo, essa situação cada vez se agrava, precisa haver uma... Boa noite, Paulo Sérgio. Que alegria ver tão distintas personalidades de direita presentes no Pampa Debates. O doutor Luiz Pereira Lima foi muito elogiado ontem como médico, mas como analista de política levou 0 do Lênin Streck. Toma teu vinho e direito teu charuto. Toma teu vinho e fuma teu charuto. Imagina a seguinte circunstância, eu estou falando para o telespectador. Se tivesse uma epidemia de saúde do aparelho digestivo, eu estava liquidado. Eu preciso disso. Eu vivo disso. O Lênin vive de quem? Fora o ver a aposentadoria, etc., assim como eu, da universidade, ele vive desses problemas que existem na Lava Jato. Então tem que ter Lava Jato. Tem que ter essa lide. Aliás, os advogados vivem da porfia, da lide, tu não vai da dizer briga. Aquilo que tu ia dizer. E eu vivo da doença. Tu não vai dizer aquilo que tu ia dizer. Essa coragem ele não tem. Tu não tem coragem de dizer a tua continência vai pra quem? Vai para isso aí. Não. Ele ia dizer o seguinte, assim, eu me preocuparia se o Lênin me desse 10. A tua continência vai pra quem? Eu estaria preocupado. Pra quem, Nestor? Eu vou na esteira de tanta desgraceira que acontece com eles, mas eu ainda vou reafirmar minha continência aos professores. Nenhum país decente é construído, tem progresso real, vai chegar a níveis altos de inovação sem professores. Sem professores, nada. Se tu não tiver uma classe de professores equilibrada, minha continência é para os professores. Eu entendo o drama que eles estão passando. Minha continência vai ser uma bicontinência. Eu fiquei olhando aqui esses 2 livros aí. Bicontinência é para um bivar. Bicontinência. Eu vou passar a minha continência para o meu querido amigo de muitos anos aqui, Lamarck, doutor Lamarck, ex-presidente da OAB Nacional, e para o Luiz Coronel, com essa beleza de livros que eles estão lançando aí, ó. Eu já fiquei com ciúme olhando aqui, livros grandes, bonitos, cheios de foto, bem escrito. Com certeza Sabe vai que ser ele me disse aqui, Paulo Sérgio? Tu quer ver eu ganhei um livro? Mas é verdade. Eu vou na esteira do César Pacheco, mas eu vou bater a minha continência ao Luiz Coronel, porque, de fato, é um orgulho para nós gaúchos e mais um livro que ele está nos brindando a sociedade. Olha, obrigado. Então, a minha continência... Vindo de quem tem honrarias que honra quem recebe e também é quem presta pela grandeza que tem, né? Coronel, faça a continência, então. Eu faço uma continência, eu vou junto com ele. Faço aos professores, eu sou filho, irmão de professores. Eu só lamento essa queda da possibilidade dos professores. Meus tios, meus pais, minhas irmãs, meus tios tinham 8 filhos e eram professores e vestiam bem e tinham uma casa bonita. Só professor, só professor. Fosse acontecer isso hoje. Sinal dos tempos. Não existia nem sindicato. Luiz Pereira Lima, sua continência. O senhor é o coronel das letras. Eu vou na esteira do Nestor e do Luiz Coronel, mas especificamente para os 25% dos professores, minha homenagem, que estão na sala de aula com esses salários. Os outros são todos magnatas.
Porque a minha continência vai para Jair Messias Bolsonaro, que voltou atrás e mandou o general Mourão representar o Brasil lá na Argentina. Muito bem. Voltou ao bom senso, criar uma correção situação diplomática. Muito bem, então a minha continência é para ele, com quem estive a semana passada lá. Aniversaria hoje a Maria Regina Teixeira, o Jorge Henrique Duran, a Grace Zafari, está de aniversário. Olha. Tu nem lembrou, né? Tu não lembrou. O Grace, eu que lembrei pra ele aqui, tá? Ele vai te ligar depois. Ainda bem que ela tá em Boston, né? Mas ela tá assistindo esse programa, né? Tranquilo. A mãe dela tá aqui. Tá aqui. Estela Maris Hermann, o Milton Melnick. O que tem de pacas da Melnick aqui na cidade é uma coisa impressionante. E parceria com o Zafari também. Tudo aí, né? Jéssica Martins, o Adrio Moliterni, vamos ver os outros aqui, Jeremias Fortini, o Rodrigo Costa, de aniversário hoje, nosso vice-presidente da Federação. Isso. A Ana Beatriz Franciscone. Homem da região sul. Da região sul de Pelotas, produtor rural de Pelotas. Zeferino Riboldi, a Heloísa Sanvito Dalla Costa, o Luiz Eduardo Raul Suquenic, a Maria do Carmo Lenz, Daniel Trigger, Daniel Lisa Remédio, Miriam Porciúncula Gomes Torres, o Márcio Pereira, grande Márcio, o Ricardo Pessim. E não quero esquecer, um aniversário ilustre, mesmo atrasado, vai um abraço para o Marcos Hermann, né? Onde já transmitimos um abraço para ele. Dirigente nosso. Aliás, perdeu um grande jantar, viu? Um grande jantar. Olha, o jantar tinha umas 1.200 pessoas, mais ou menos. Quem não foi convidado nem saiu de casa para não enxergar o cara. Podia acrescentar um aniversário. Ainda bem que eu estou em Brasília. Poderia acrescentar um aniversário, Paulo Sérgio? Coronel Elvio José Pires está de aniversário. Coronel Elvio nosso também. querido amigo. Abraço, Coronel Elvio. Maravilha. Mas não está aqui o Elvio. Pois é, Elvio José Pires, aniversário hoje. Tantos aniversariantes hoje. Brenda, depois me recolhe os copos aqui, não? Os copos da Itati. Os copos da Itati. Poder tomar uma água Itati aqui. O Luizinho separou uma frase aqui. Os presentes são embalagens do amor que vem dentro. É bonita, né? Obrigado. Coronel. Os presentes são embalagens do amor que vem dentro. Também. Maravilha, hein? Até te emocionou, né, Luiz? Exatamente isso. Vou te dar um petista de presente. Os brutos também amam, então a sensibilidade. Obrigado, Os brutos também amam. Obrigado, César Bom Pacheco. para o Oeste, hein? O César Pacheco me olha e faz assim. Quem era o ator de Os Brutos Sem Anos? Ele não vai se aguentar. Ele não vai se aguentar. Quem que eu fiz de errado, César? É que tu estás pensando em dar de Natal pro Luizinho o dicionário do marxismo. É o presente com amor que vem dele. Os livros vermelhos de Malvo. Obrigado. Pensamentos vermelhos. Cláudio Lamac, obrigado pelo livro aqui. Não te esquece da dedicação. Não. Só foi com dedicação. Sim, com o Mário Quintana. A menina chegou. Seu Mário, o senhor pode me escrever na dedicação? E eu tristemente escrevi a menina Sandra com toda a dedicação do Mário Quintana. Obrigado, Luiz Pereira Lima. Um abraço. Luiz Coronel, obrigado, já estou com a minha dedicação aí. Muito agradecido. Nós retornaremos. Dar uma dedicatória foi a forma mais delicada de pronunciar um nome, né? Oh, que maravilha. Olha, velho, Armando já está de olho no meu livro aí. Não vem, velho. Olho comprido. Depois o César te ensina como ganhar um livro, tá? Muito obrigado. Nós retornamos amanhã com mais um Papo Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.